paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Jefferson Belisário. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Jonatas. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Suetônio. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Odaí. Prezados irmãos, nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós estamos situados aqui na cidade de Cariacica, estado do Espírito Santo, no Brasil. Quero já de antemão deixar aqui uma palavra de boas-vindas aos nossos visitantes. Seja muito bem-vindo, fique à vontade no nosso chat, é importante que você se manifeste aí também. Eu quero também aproveitar esse momento e convidar a todos para que possam comentar no nosso chat. É importante também que você curta os nossos vídeos. Aproveite esse momento para se inscrever no nosso canal e ativar as nossas notificações. Nós estamos, irmãos, na lição de número 8. A lição trata de uma igreja que enfrenta os seus problemas. Uma lição muito importante que trata da diaconia na igreja. Eu tenho certeza que vai edificar muito a nossa vida espiritual. Quero aproveitar esse momento e convidar aqui então o presbítero Odaí para estar fazendo a oração inicial. Senhor Deus e Pai, te pedimos, ó Pai, te louvamos, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Seja teu Santo Espírito, ó Pai, nos guardando, o Senhor também nos ensinando, instruindo, Senhor, a ministrar essa lição, para que o teu nome seja glorificado. Assim oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Wesley Lima. A paz do Senhor, irmãos, e eu sou Andréia. Vamos ler o texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos, capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Agora vamos ler o texto bíblico que se encontra em Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E agora vamos voltar à aula com os nossos professores. Tchau. Irmãos, nós estamos aqui então com o texto base de Atos capítulo 6, que registra um momento crucial na igreja primitiva, que foi ali um conflito cultural entre os judeus de fala grega, helenistas, e os judeus de fala hebraica. Devido ao ar da percepção de que as viúvas dos helenistas estavam sendo ali negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Então esse episódio nos oferece princípios importantes, poderosos e atemporais, ou seja, é de suma importância para nós nesse tempo, para evitar que a igreja se desintegre por barreiras culturais, por dificuldades que encontramos no dia a dia da igreja. Nessa lição, irmãos, nós vamos entender como foi formado o ministério diaconal, um ministério de extrema importância para a organização, funcionamento do corpo de Cristo. Também nós vamos aprender que todos nós temos a oportunidade de servir no corpo de Cristo. Veremos como foi a escolha desses homens que iriam servir a igreja. Vemos aqui na leitura que seria escolhido homens idôneos, homens de boa reputação, e o principal, cheios do Espírito Santo. Nós temos nosso primeiro ponto aqui que fala da identificação dos conflitos, irmãos. E é interessante que nós precisamos superar barreiras, e existem barreiras dentro da igreja, barreira social, barreira cultural. Reconhecer o problema com sensibilidade espiritual, porque foi isso que aconteceu nesse momento aqui, os apóstolos reconheceram, tiveram essa sensibilidade, então porque surgiu aquela murmuração e entre os grupos diferentes, isso gerou ali na igreja primitiva conflito, poderia também surgir então a divisão. Então muitas igrejas hoje enfrentam essas tensões, são tensões
às vezes entre gerações, entre etnias, classes sociais ou estilo de liturgia de culto. E assim, ignorar esse problema pode então aumentar mais os problemas e até mesmo gerar divisão. Bom, com tudo isso, nós vamos ver que então é importante que a liderança tenha total direção de Deus, tenha essa sensibilidade, reconhecendo essas tensões na igreja e tratar então cada ponto com responsabilidade, com direção de Deus, para que as coisas de Deus, para que a casa de Deus, a ordem na casa do Senhor flua de uma forma natural. Estava vendo, na verdade, praticamente uma discriminação naquele momento. O título da lição é bem clara em dizer sobre os problemas. Onde há seres humanos, há problemas. Então havia uma discriminação porque havia judeus de outras nações que estavam ali, que nasceram em outros lugares e de fala grega, como diz o texto. O que estava acontecendo? Aqueles irmãos que se converteram, eles estavam como que sendo discriminados. Aqueles irmãos carentes, necessitados, as viúvas, estavam sendo discriminados porque somente os judeus ali de Jerusalém, de fala hebraica, aramaica, estavam sendo privilegiados com a ajuda que a igreja disponibilizava para aqueles irmãos carentes. A igreja primitiva, ela enfrentou grandes desafios. É muito importante destacar que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele é um Deus que veio para todos os povos, línguas, tribos e nações. E os nossos irmãos da igreja primitiva enfrentaram esse grande desafio logo no início, mas tiveram sabedoria do alto, buscaram o discernimento de Deus e conseguiram agir em tempo hábil e com sabedoria para poder resolver este conflito cultural e social que havia se apresentado naquele momento. Na leitura bíblica, a gente viu em Atos capítulo 6, versículo 1, naqueles dias houve um grande crescimento de cristãos que se convertiam no judaísmo, se convertiam ao cristianismo. E automaticamente, como foi dito, viúvas, pessoas pobres, pessoas de baixa renda, pessoas de várias classes, ricas, pobres, viúvas, como foi dita a leitura, cresciam naqueles dias. E devido a esse grande crescimento, aumenta a demanda. Então era necessário que a igreja se organizasse. E, como disse, uma igreja que enfrentava seus problemas, ela soube organizar, ela soube, ao passar do tempo, ter direção do próprio Espírito Santo a organizar. Porque a igreja, independente da classe, seja ela classe média, alta, rica, baixa, haverá problemas. Então era necessário que houvesse uma boa organização para que a igreja pudesse crescer, tanto na graça, mas também no conhecimento. E a resposta dos apóstolos ali foi então escolher homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para quê? Para saber lidar com a situação. Ou seja, em vez dos apóstolos ali reagir com parcialidade, a igreja então levantou líderes com discernimento, que sabiam lidar com essa diversidade e lidar com graça, lidar com firmeza e resolver ali então essas questões. E esse problema cultural da igreja primitiva estava comprometendo a unidade da igreja. E a unidade da igreja é algo importantíssimo. Tanto os líderes da igreja, naquele caso os apóstolos, como hoje, todos nós somos responsáveis pela unidade da igreja. A igreja tem um só propósito, um só objetivo. Os líderes devem ter essa visão de jamais permitir que nada venha corroer essa unidade que é a beleza da igreja. Um grupo que estava sendo negligenciado, o cuidado, era as viúvas. O texto diz que as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Essa demanda, essas reclamações chegaram até os apóstolos. Eles se viram numa situação que eles precisavam de tomar uma atitude. Como já foi colocado, com sabedoria que o Espírito Santo deu a eles levantaram o ministério diaconal para fazer esse trabalho, porque eles precisavam de tomar conta do ministério da palavra e da oração. Mas eles não negligenciaram o cuidado. Então esses 7 homens cheios do Espírito Santo e sabedoria passaram a cuidar dessas viúvas. E é importante ressaltar que Deus, ele já no Velho Testamento sempre demonstrou o cuidado com as viúvas, não só elas. Nós vamos ver em alguns textos, como Deuteronômio, que Deus ele traz sempre um alerta com relação ao cuidado com os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Deuteronômio, capítulo 27, 19, diz assim: maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Salmo 146, 9 também vai dizer: o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. E o Novo Testamento também, Tiago, no capítulo 1, versículo 27, vai fazer a mesma menção acerca do cuidado que deve se ter com as viúvas. Diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, isso em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então nós devemos estar atentos sim a esse grupo de irmãos, especialmente o
foco dessa lição onde trata das viúvas que precisam do cuidado. Mulheres que, principalmente naquela época, não tinham um sustento a não ser por meio, provavelmente, do seu marido. Hoje o contexto é um pouco diferente, mas nós devemos cuidar e estar atento enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, para que esses irmãos, essas irmãs não passem necessidade debaixo dos nossos olhos e nós cometamos esse pecado. O interessante também é que o próprio Jesus Cristo, no seu Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 35 ao 39, ele descreve dizendo que ele teve fome, deram de comer, ele teve nu, os vestiram. Então, mostrando a preocupação do próprio Jesus com essa classe de pessoas menos favorecidas dentro da igreja. É notório vermos pessoas que se achegam ao Senhor, que necessitam de um cuidado maior. Então, que o próprio Jesus demonstrou o seu carinho com essas pessoas. Ele fala também que deste de beber quando tive sede, ou seja, ele fala se nós fizermos para um desses pequeninos, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. Ou seja, mostrando a real preocupação. E os discípulos ali, os apóstolos, tiveram esse cuidado em prestar atenção nesse lado tão especial e importante da igreja, que é a parte social do cuidado dos pobres necessitados. Outra coisa interessante também que a gente vê nessa parte de Atos capítulo 6, todos os 7 escolhidos ali, os diáconos, tem por nomes gregos, indicando que eram helenistas, ou seja, que era o grupo ofendido. Isso mostra ali a sensibilidade da liderança dos apóstolos em reparar então esse desequilíbrio. É uma coisa muito interessante que a gente vê que eles estavam dando voz àqueles que se sentiam excluídos de uma forma prática, demonstrando o amor do Senhor, demonstrando o amor de Jesus a todos. Ou seja, eles não estavam privilegiando os mais ricos, os que tinham condições. Cuidado era com todos. Buscar isso, irmãos, a inclusão real e não simbólica é importante na igreja. É muito importante que a igreja ela consiga conciliar entre pessoas melhores socialmente, pessoas ricas, mas também que tenham pessoas pobres para poder viverem juntos, ou seja, um espaço diferente, culturas diferentes, mas que expressam a mesma fé, o mesmo dom, a mesma alegria, porque todos fazem parte do corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Tainara. Hoje nós vamos caminhar pela história para conhecer um pouco mais sobre a necessidade da igreja primitiva. Bom, à medida que a igreja primitiva crescia, suas necessidades aumentavam. Uma delas era organizar a distribuição de alimentos para os pobres. Mas os apóstolos precisavam concentrar-se na pregação. Então, eles escolheram diáconos para administrar o programa alimentar. Assim sendo, cada cristão tinha uma função vital a desempenhar na igreja. E a tarefa administrativa não foi tratada de forma inconsequente. Observe agora os requisitos para escolher os homens que seriam responsáveis pela distribuição dos alimentos. Eles deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E isso nos mostra que as pessoas que têm grandes responsabilidades e trabalham com necessidades tão específicas quanto a essas descritas precisam ser pessoas que carregam consigo essas mesmas atribuições. Homens e mulheres espiritualmente maduros que lideram verdadeiramente suas igrejas. Veja, irmãos, a necessidade dos apóstolos eram coerentes. O ministério da palavra nunca poderia ser negligenciado pelos fardos administrativos. Assim entendemos que os pastores não irão desempenhar todas as tarefas da igreja. E ninguém deve esperar que eles façam isso, mas caberá a ele dividir o trabalho da igreja entre os membros, assim como foi na igreja primitiva. Por isso, tome cuidado com discursos que tentam denegrir a imagem pastoral. E lembre-se, cada um prestará contas diante de Deus dos seus frutos e receberá a recompensa por suas obras. Cabe a nós fazer aquilo que nós fomos chamados. Os apóstolos tiveram a habilidade de organização. Daí a importância de entendermos que a igreja não é somente um organismo vivo, espiritual, que leva o evangelho, mas também uma organização. A importância de organizar, principalmente nos dias em que vivemos. As necessidades, as demandas são muitas. Daí a necessidade das pessoas vocacionadas para o diaconato, para o serviço, para o ministério de servir, possam servir a igreja, mas com sabedoria, cheia
cheias do Espírito Santo, servindo realmente aquelas pessoas que são necessitadas. Daí o desafio do equilíbrio que nós estamos vendo na lição. O equilíbrio de entender que a igreja é um organismo vivo, que não podemos abrir mão da palavra de Deus, da oração, mas também a organização, para que todos sejam felizes e possam entender o propósito da igreja do Senhor na terra. Interessante também que essa questão, então, leva a uma pergunta, né? Então, qual é a prioridade, né, da igreja? Sim. Muito bem, os apóstolos, eles mantiveram seu foco na oração, na palavra, mas reconheceram a importância da administração justa ali na questão das viúvas. A gente está vendo aqui. Ou seja, uma igreja que se preocupa somente com o espiritual tem um problema. Outra, a igreja só se preocupa com o social. Ou seja, é uma igreja desequilibrada. Então, a justiça, a unidade, o amor, tudo isso caminham juntas conforme essa doutrina. Isso é importante. Então, o que nós precisamos perceber? Que delegar tarefas na igreja, envolvendo ali os membros, trazendo solução de conflitos, fortalecendo ali a fé cristã, vai fazer o quê? Vai fazer com que o corpo de Jesus, então, seja glorificado entre as pessoas. E então, irmão, nós vamos observar que no versículo 7 houve um resultado muito impactante, que foi o crescimento da palavra de Deus em Jerusalém, onde se multiplicava o número de discípulos, e inclusive diz que grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, após resolverem um conflito, a igreja experimentou um crescimento gracioso. Então, quando a igreja supera essas divisões culturais, com sabedoria, com direção de Deus, ela se torna uma igreja relevante, ela se torna uma igreja poderosa, e ela se torna uma igreja acolhedora. E o mundo que está aí dividido por cultura, por etnias, vai perceber que a igreja não é assim, é diferente, porque ela é um exemplo vivo da unidade do Senhor, quer dizer, o corpo do Senhor na terra. A igreja, irmãos, ela nunca vai se desintegrar por causa de diversidades, mas por falta de sabedoria, por falta de empatia, por falta da liderança espiritual, ou seja, o pecado faz isso. Em Atos 6, estamos aprendendo aqui que barreiras culturais podem ser superadas, sim, com amor, representatividade, com graça, direção de Deus, resultando em um corpo mais forte e frutífero na terra, glorificando o nome de Jesus. Muito bem, irmãos. O tópico 2, a delegação de tarefas, o ministério da oração e da palavra. Os irmãos queriam envolver os apóstolos nessa questão. Não que eles não poderiam fazer isso, mas poderia comprometer aquilo que era a vocação deles, a função deles. Eles foram chamados para liderar, eles foram chamados para pastorear aquele povo, aquele rebanho, para nutrir, para cuidar, para liderar. E eles foram bem claros em dizer, olha, nós não abriremos mão da oração e da palavra de Deus, mas nós vamos escolher 7 varões cheios do Espírito Santo, que tenham esta vocação, que tenham essa visão, e eles servirão as mesas e vão então cuidar, como a Bíblia diz, deste importante negócio. Então, eles reconheceram a importância desse negócio, sanar aquela demanda, aquela insatisfação que estava comprometendo ali a unidade da igreja. Veja a frase, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Ou seja, nessa frase, nessa palavra, não há conflito. A palavra de Deus e o serviço não são opostos, são complementares. Então, veja, o conflito ele surge quando há confusão de funções, quando o ministério tenta tomar o lugar do outro, aí há problema. Por isso que foi importante ensinar isso claramente à igreja, a distinção e a dignidade de ambos chamados, da vocação da oração, da palavra e também do serviço. Ou seja, o ministério da palavra edifica espiritualmente. O ministério diaconal fortalece na prática o testemunho do evangelho. Ou seja, um não está competindo com o outro, um está auxiliando e ajudando o outro. Então, irmãos, nós vemos com isso que o nosso Deus ele é um Deus de ordem, ele é um Deus de organização. Quando nós voltamos no Velho Testamento, quando Deus institui o ministério sacerdotal, a riqueza de detalhes que ele descreve por meio de Moisés, as funções dos levitas, dos sacerdotes, em cada ritual, em cada trabalho, em cada exercício que eles faziam diariamente, demonstra que Deus ele é um Deus organizado e ele transmite isso para os seus filhos. Então, nós precisamos distribuir as tarefas, porque
veja bem, de forma prática, se os nossos pastores aqui tiverem que pregar, aconselhar e ao mesmo tempo ajudar a limpar a igreja, ficar na portaria organizando, dar aula no ministério infantil, enfim, entende? Não que eles não tenham humildade para fazer todas essas tarefas, pelo contrário, nós temos evidências e sempre os nossos pastores estiveram à frente das obras e colocando a mão na massa, mas obviamente para que eles possam se dedicar ao ministério da oração e da palavra e cuidar da administração da igreja, da organização, eles precisam de braços que vão ajudá-los. E o ministério diaconal, o corpo de obreiros, está para ajudá-los e auxiliá-los nesse sentido. Cada vez que a igreja cresce, né, pastor? Nós temos um grande desafio, porque com isso crescem também alguns problemas e desafios, conflitos que precisam ser tratados e resolvidos. Então nós precisamos entender que eles precisam desse apoio dos obreiros e também de todos os irmãos da igreja. Em muitas igrejas, irmãos, o púlpito é supervalorizado, enquanto o serviço prático é visto como se fosse algo inferior. Isso causa, então, ressentimento, causa vaidade e causa competições. Então, qual é a solução? A solução é promover uma cultura de honra mútua, onde tanto pregadores quanto diáconos reconheçam que estão servindo ao mesmo Senhor, ao mesmo Jesus e de igual importância. Veja, o Espírito Santo ele não faz diferença entre aquele que está pregando e entre aquele que está servindo. Ambos são dons do mesmo Espírito. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 6 está escrito assim: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E aí, o apóstolo Paulo continua descrevendo sobre os dons e ministérios, ou seja, tudo para a edificação do corpo do Senhor Jesus. E para provar que não há essa competitividade, nós observamos que a mesma exigência que há para pastores, para presbíteros, para os apóstolos daquela época, era a mesma exigência para os diáconos. Homens de caráter, homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, para quê? Para que pudessem servir na direção do Senhor e no amor do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos observar aqui que o erro comum é quando o pastor quer fazer tudo, ou então o diácono quer ultrapassar limites do seu serviço. Ou seja, nesse caso o pastor se sobrecarrega com tarefas excessivas, administrativas, sociais, espirituais, ao ponto até de negligenciar a palavra, negligenciar a oração. Então, e os diáconos também não podem ser sobrecarregados sem o apoio espiritual. Então, senão eles vão perder o foco, que é também servir o Senhor com amor, com sabedoria e com graça. Então, manter equilíbrio e colaboração é fundamental no serviço diaconal, no serviço pastoral. O Ministério da Palavra aqui, irmãos, deve cuidar espiritualmente dos diáconos e os diáconos devem liberar o pastor para o ensino, para a oração, de forma então que nesse processo a igreja do Senhor ela é glorificada e o nome do Senhor é exaltado no meio da sociedade. Então, irmãos, nós aprendemos que ali, nesta ocasião, começou o serviço diaconal, a diaconia, e vemos como que o apóstolo Paulo também fala sobre isso na igreja. A vocação do diácono na igreja. E ele escreve aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então veja como esses obreiros são valorizados. Por quê? O objetivo deles é servir. E eles não estão servindo a qualquer pessoa, eles estão servindo a noiva de Cristo. Eles estão se entregando a um trabalho nobre, muito nobre, que é a igreja do Senhor Jesus. Por isso, eles adquirirão uma posição de excelência diante de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso grande exemplo, quando ele disse: eu não vim para ser servido, e sim para servir. Então, na verdade, todos nós, como cristãos, como servos de Deus, salvos, que temos amor no coração, o nosso objetivo é servir. E a Bíblia diz sobre servir os domésticos da fé, e então nós temos que ter esse coração para servir nossos irmãos e servir aquelas pessoas que Deus colocar diante de nós. E aí vem o resultado, quando a gente vê no versículo 7 do capítulo 6, que crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número de discípulos. Ou seja, quando há unidade, o nome do Senhor
Senhor é honrado e essas coisas acontecem. A meta de ambos os ministérios, tanto da palavra quanto do serviço diaconal, não é questão de poder, não é uma questão de controle ou destaque pessoal, mas a edificação da igreja, a expansão do reino. Então sempre devemos lembrar que ambos estão sobre o mesmo Senhor, sobre a mesma missão. Quando o foco é Jesus, não há espaço para rivalidade. Nós precisamos então ter a consciência que a palavra sem serviço vai gerar o que? Religiosidade. Serviço, você servir, mas também não tem palavra, vai gerar um ativismo, vai gerar algo vazio. Então a igreja saudável é aquela que prega com poder e serve a Jesus com amor, serve a noiva com amor. Pois bem, irmãos, para ser qualificado como diácono, Lucas, ele relata em Atos capítulo 6, quais são essas qualidades? Não poderia ser qualquer pessoa. Teriam que ser homens cheios de fé e do Espírito Santo, pessoas de boa reputação, pessoas de sabedoria. Então, esses irmãos, eles foram escolhidos a dedo, dentre aqueles que já atuavam, já faziam parte da igreja primitiva. E o texto vem trazendo aqui que essas qualidades, como a boa reputação, traduzido do grego martírio, significa testemunha. Então, uma pessoa que dá um bom testemunho, uma pessoa que realmente vive aquilo que ela está pregando. Então, tem que ser pessoa que tem uma boa reputação, uma boa conduta, pessoas honestas, que compram e pagam, que falam e cumprem, pessoas que dão um bom exemplo, seja na sua casa, no seu lar, seja no seu trabalho, seja na igreja. É aquele que todos vão falar bem dele. Deus exige isso não só dos diáconos, mas de cada um de nós como servo de Cristo, para que possamos assim exercer com excelência e com graça a noiva do Cordeiro. E por que, irmãos, que ainda hoje é essencial isso? Ou seja, caráter, boa reputação. Porque nós precisamos entender que caráter, boa reputação vem antes da competência. Eles não buscaram ali, os apóstolos não buscaram ali primeiro a habilidade administrativa entre eles, mas buscaram pessoas de boa reputação. O que a gente vê hoje nas igrejas? Hoje muitas igrejas colocam pessoas ali nas funções apenas porque sabem fazer, até fazem bem, mas ignoram se essas pessoas vivem aquilo que pregam ou servem com integridade. Ter talento sem caráter é muito perigoso. Um líder eficiente, mas sem integridade, vai causar escândalo, vai causar divisão, vai causar problema. Então, quando escolhemos um diácono, precisamos primeiro que esse diácono tenha boa reputação, seja uma pessoa de caráter, inteira, seja íntegra. Isso é fundamental para a igreja. E é muito mais que um ofício, é muito mais que um cargo. Muito mais do que isso, é um servo, ele é vocacionado, ele é chamado, ele tem o prazer em servir, ele ama a igreja de Jesus e tem o prazer em servir. Esses homens que foram citados fizeram história na igreja primitiva. A Bíblia fala que foram escolhidos primeiramente Estevão e destaca aqui, homem cheio de fé e do Espírito Santo, no versículo 5. Depois Filipe, depois Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas e Nicolau. Esses 7 homens foram considerados homens íntegros, homens que tinham capacidade de servir a igreja naquela ocasião e realmente resolver aquela situação, aquela demanda daquele momento. O interessante é que os apóstolos, eles falaram, né? Escolhido entre vós, ou seja, aqueles homens que foram escolhidos eram homens conhecidos da igreja, de boa reputação, suas famílias principalmente, seus filhos, sua esposa. Paulo, ele explica isso, que um bom obreiro, ele é casado com a sua mulher, uma pessoa bem vista na sociedade. O interessante é que às vezes que um pastor escolhe um obreiro, ele vira para a igreja. Você observa isso? Quando o pastor escolhe um obreiro, um diácono, um presbítero, qual seja, primeiramente passa pelo crivo da igreja. A igreja que vai definir se aquela pessoa está apta para exercer a função de diácono, presbítero, qualquer cargo que seja, qualquer função que seja. Primeiramente vai passar pelo crivo da igreja, depois essa pessoa está apta a servir a própria igreja, ou seja, a própria igreja, ela vai ver naquele obreiro os dons espirituais, uma pessoa de boa fé, pessoa de bom trato, porque essa pessoa irá servir ela, será o serviçal da igreja, ou seja, o braçal que vai estar à frente e futuramente um próprio, até mesmo um pastor. Ou seja, mesmo que a pessoa chegue a um pastor, ele não vai deixar de ser diácono. Ou seja, a humildade, a simplicidade, a
a alegria no servir o Senhor vai estar acompanhando ele por resto da sua vida, ou seja, o seu ministério será marcado no seu diaconado. Dali veremos que serão verdadeiros obreiros, futuros pastores, enfim, a obra do Senhor crescendo através dessas vidas que são separadas desde o começo para fazer o serviço do Senhor. Para confirmar, o versículo 6 diz assim, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, eles tiveram a aprovação dos apóstolos. E o mais interessante é que, apesar de ser um diácono, vamos lembrar da história que aconteceu com o diácono Estevão, como que ele foi um homem poderoso em palavras? O sermão que ele desenvolveu e ministrou de forma poderosa, cheio do Espírito Santo, e depois ele morreu como um diácono, morreu com honra, mas cumprindo o ministério, a vocação pelo qual foi chamado. Olá, queridos. Hoje nós estamos aprendendo como a igreja primitiva resolvia seus problemas. E um dos primeiros problemas que a igreja enfrenta do conflito é uma discussão entre as viúvas dos judeus gregos e a dos judeus hebraístas. O problema estava na preferência que era dada às viúvas daqueles que moravam em Jerusalém, que falavam hebraico, em detrimento daqueles judeus que eram considerados mais vaidosos porque moravam fora de Jerusalém e que falavam o grego e que de certa forma era influenciada pela cultura grega. Isso gerou uma separação entre eles, ao ponto de que os alimentos eram doados para as viúvas pobres dos hebreus e desprezavam a distribuição para as viúvas pobres dos judeus gregos. Para resolver esse problema, os apóstolos escolhem 7 homens poderosos em Deus, de boa reputação, cheios de sabedoria e de fé, cheios do Espírito Santo, para poderem resolver esse importante negócio, ajudar aqueles que na igreja têm as suas dificuldades, como eram as viúvas, já que elas não tinham nenhum amparo do governo ou de outra instituição para ajudá-las. Essa crise gerou uma dissensão, criou partidarismo dentro da igreja e dois lados estavam se opondo um ao outro, ao ponto dos apóstolos ter que parar tudo quanto está fazendo para tentar resolver uma questão de intriga dentro da igreja. O diabo usa essa dissensão para tentar distrair a atenção dos apóstolos, que deveria ser focado na oração e na pregação das Escrituras. Tudo que o diabo faz na igreja é tentar distrair o povo de Deus ou canalizar a energia do povo de Deus para uma questão profundamente equivocada ou tirando os olhos da igreja daquilo que é o ponto principal, o nosso foco, que é a adoração a Deus. Os apóstolos, então, tiveram que selecionar um grupo de homens para ajudar nesse processo. 2 problemas estão sendo resolvidos aqui. O primeiro, a igreja primitiva dava importância às necessidades das pessoas. Quando surgia um problema, então as pessoas eram atendidas em suas necessidades. Aqui é uma questão de alimentação, já que as viúvas eram desamparadas e precisavam da ajuda da igreja. Aqui está a primeira questão sobre o trabalho social da igreja, em cuidar dos menos favorecidos, em ajudar eles em algumas questões que precisam para o viver de forma plena e justa. A outra questão importante é o foco da igreja na missão da igreja de pregar o evangelho e de orar, de manter uma vida de oração e de consagração a Deus. Não que estas funções estão em choque uma com as outras e nem que as duas têm o mesmo peso de importância na prática do ministério. É lógico que a igreja faz o trabalho de ajudar os pobres, a igreja faz o trabalho de ajudar aqueles que precisam em suas necessidades urgentes. Mas esse não é o foco principal da igreja. O foco principal da igreja é a pregação do evangelho e a vida de oração, de comunhão e de consagração do povo de Deus.
Aqueles que lideram a igreja precisam estar focados na vida espiritual do povo de Deus. Nós, pastores, lidamos principalmente com as questões espirituais das pessoas, já que o nosso chamado é essencialmente um chamado espiritual. O autor da revista, por causa da influência do conceito moderno de justiça social, que é muito comum na argumentação que vivemos em nossos dias, advoga a importância de mesmo peso das duas coisas. Isto não é verdade e isso não tem base nas Escrituras. O fato do amor cristão suprir as necessidades dos crentes em alguns momentos, esse não é o trabalho principal da igreja. Não é o trabalho da igreja principal em trabalhar em políticas públicas, em trabalhar em questões em que ela não foi chamada para fazer. Israel era uma teocracia, como era no Antigo Testamento, era uma nação que tinha o poder civil e o poder religioso. A igreja difere de Israel porque ela não tem o poder civil, ela só tem o poder religioso. Então a igreja deve focar na pregação do evangelho, no ensino das Escrituras, embora também vai ajudar seus membros naquelas necessidades mais urgentes. Não é o trabalho da igreja de se envolver em disputas políticas, em questões sociais partidárias. Não é a intenção da igreja de brigar por esses conceitos. O autor da lição, ao citar, por exemplo, sociólogos modernos que têm uma visão totalmente distorcida das Escrituras, que interpretam equivocadamente a teologia cristã e que se opõem a Deus e que são ateus. A igreja cristã foca na pregação, foca no ensino das Escrituras e foca numa vida de adoração. O trabalho social é um trabalho subsidiário, é um trabalho momentâneo, é um trabalho específico, é um trabalho para atender algumas necessidades específicas de algumas pessoas da igreja. A igreja não batalha, não labuta em questões sociais, políticas. A igreja batalha na pregação do evangelho. A mudança do homem vai transformar a sociedade. A mudança do novo homem, os valores da palavra de Deus em uma sociedade vai mudá-la. Esta não é a briga e esta não é a principal bandeira da igreja. Toda vez que a igreja embrenhou pelo caminho das políticas sociais, ela se perdeu, ela perdeu o seu foco, ela se enfraqueceu e acabou caindo no marxismo. As igrejas norte-americanas foram completamente destruídas com a chamada pregação da justiça social, que por trás estavam as ideias marxistas. A igreja deve focar na oração, na busca a Deus, no clamor pelo perdão dos pecados, na libertação dos oprimidos de Satanás, naqueles que estão debaixo das cadeias e do jugo de Satanás. A igreja liberta essas almas, a igreja prega o novo nascimento e dá condições a essas pessoas de mudar o mundo em que elas vivem. Mas esta não é a bandeira da igreja, a pregação e a defesa de políticas sociais que não cabe à igreja como pregadora do evangelho e como uma entidade profética que prega as verdades eternas e celestiais. Então, embora a igreja não deve desprezar aqueles que têm necessidades e deve ajudar as pessoas momentaneamente em suas dificuldades, mas esse não é um dever prioritário da igreja. O dever prioritário da igreja é uma vida de poder na ação do Espírito Santo para pregar o evangelho, e o poder do evangelho vai transformar a sociedade e não focar na pregação das bandeiras políticas sociais. Outra questão importante que o texto aborda é a instituição do diaconato. Pessoas que são levantadas por Deus com capacidades extraordinárias para ajudar a igreja na administração de conflitos, na ajuda da manutenção do trabalho de Deus e em questões tanto sociais como organizacionais,
como para eclesiásticas, a fim de ajudar o bom andamento da obra de Deus. A igreja tem esse ministério para ajudar a igreja no trabalho de adoração. Nossos diáconos ajudam no trabalho da ceia, ajuda no estacionamento, ajuda no acompanhamento das pessoas, auxilia na organização, na limpeza e na manutenção da boa ordem do culto, para que os líderes como os pastores possam se prender à pregação da palavra de Deus, dedicar-se à oração e uma comunhão íntima com Deus, a fim de conduzir o povo de Deus no caminho correto. Então, nós precisamos ter o cuidado da igreja desviar o verdadeiro foco ou seguir essas ênfases acadêmicas de teólogos que tiraram seus doutores em faculdades progressistas e dar à igreja uma tônica de que a importância social está no mesmo patamar da pregação e da oração. Isso não é verdade e as Escrituras não ensinam esta verdade. Esse entendimento nasce de uma mente forjada em universidades que não são protestantes, que não têm o ensino claro das Escrituras. Uma coisa é a prática do amor, outra coisa é a ajuda em necessidades urgentes. E outra coisa totalmente diferente é a luta por injustiças baseadas em políticas sociais, que não é a obra da igreja. A igreja pode orientar, a igreja pode pregar contra a injustiça, mas não é a tarefa principal dela. A tarefa principal da igreja é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, é cuidar da alma das pessoas, é fazê-las entender a verdade eterna e essas verdades tornar elas novas criaturas e pessoas que confiam unicamente em Jesus Cristo. Todos nós cristãos somos chamados a ajudar uns aos outros em suas necessidades. Nós vivemos em uma sociedade onde todos nós devemos servir na igreja. Alguns servem em trabalhos manuais, outros servem em trabalhos espirituais, mas todos nós somos chamados para servir a Deus e nós seremos recompensados, cada um conforme o seu chamado. Não quer dizer que o chamado pastoral é mais importante do que o trabalho dos diáconos que cuidam dos carros. Cada um tem o seu valor e cada um é necessário, mas Deus chama cada um para um trabalho específico e cada um será recompensado conforme o seu chamado. Que cada um de nós possamos estar dispostos a servir a Deus em todos os ministérios que tem na igreja, não só no diaconato, no trabalho no auxílio às crianças, no auxílio aos jovens, aos adolescentes, no trabalho no auxílio aos mais velhos, que nós possamos ser instruídos por Deus para discipular os mais novos e ajudar as pessoas a viver o evangelho que agrada a Deus, viver movidos pela fé, movidos pelo amor e movido por uma vida cheia do temor de Deus. Logo, todos nós precisamos estar atentos a todo tipo de ensino para que nós não sejamos atraídos em discussões que não levam a nada, em informações que não promovem o bem-estar do povo de Deus, em discussões políticas, sociais, do qual a igreja pode participar como cidadã, mas que não é a obra missional dela. A obra da igreja é responder o grande chamado de Jesus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O trabalho da igreja é atender à grande comissão de pregar o evangelho e de fazer discípulos. Esta é a obra missional da igreja. Esta é a principal tarefa da igreja: pregar o evangelho, manter uma vida de oração para receber o poder de Deus, para que esse evangelho seja pregado com poder, não só com palavras, não só com filosofia, não só com teorias e não só com doutrina. Uma palavra poderosa e ao mesmo tempo operando os grandes milagres de Deus. Que Deus nos livre de todo falso ensino,
Que Deus nos livre daquelas inclinações tendenciosas que dividem a igreja, que a empurra para discussões que não levam absolutamente a nada e impede a igreja de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos guarde, que Deus cuide de nosso amor, da nossa fé e da obra da pregação do evangelho. Deus abençoe vocês. Por isso, irmãos, a gente vê que o que mais compromete a vida, a saúde da igreja, não é então a falta de habilidades, falta de pessoas habilidosas, mas é quando diáconos são imaturos, quando são carnais, quando são inseguros, que então não foram preparados com base no Espírito Santo, com base no caráter. Ou seja, uma igreja, ela até sobrevive à escassez de recursos, mas não sobreviverá à falta de pessoas de caráter, de unção de Deus e de liderança. Não se para apenas em Estevão, como quando lemos a Atos capítulo 21, no versículo 8, olha o que diz a palavra. No dia seguinte, partindo dali, nós, que com ele estavam, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, quem era um dos 7 que estavam com ele. Tinham 4 filhas donzelas que profetizavam. Ou seja, olha só o ministério desse evangelista, um diácono escolhido lá atrás, em Atos capítulo 6, por ser cheio do Espírito Santo. Olha só a trajetória desse homem. Sendo um grande evangelista, pregando a palavra, anunciando aos 4 cantos quão bom é servir o Senhor e ser um verdadeiro servo escolhido para fazer uma grande obra para o Senhor. Então, irmãos, o requisito não era apenas ser uma pessoa ativa, trabalhadora ali, presente, constante ali. O requisito era ser cheio do Espírito Santo, ou seja, uma pessoa dirigida por Deus, moldada conforme o caráter de Cristo, sensível à pessoa do Espírito Santo. O que a gente vê hoje são muitas vezes pessoas buscando pessoas assim, pessoas ativas, mas não cheias. Isso vai gerar ativismo, vai gerar ego e vai gerar também um desconforto terrível na igreja. Então, pessoas cheias do Espírito Santo, ela age com humildade, ela age com discernimento, com fé, com amor, não por interesse, não por carência emocional e nem também tampouco por vaidade. É muito importante, irmãos, termos uma boa ortodoxia, defender uma boa doutrina, uma doutrina correta, mas isso sem o enchimento do Espírito Santo não adianta de nada. Então é preciso que aqueles que servem na casa de Deus sejam cheios do Espírito Santo, tenham essa qualidade, que não é algo que é produzido de nós mesmos. Essas qualificações, essas qualidades, elas vêm de Deus, são o fruto do Espírito que nós desenvolvemos a partir do momento que nós nos convertemos e buscamos a Deus. O outro ponto importante é também que sejam pessoas que ajam com sabedoria. E diferente do que o mundo pensa, ou a forma que o mundo entende como sabedoria, a sabedoria que o servo de Deus tem, ela é diferente. É uma sabedoria que olha um problema e age conforme a mente de Deus. Não é uma sabedoria humana, diabólica, uma sabedoria pervertida. É uma sabedoria que enxerga o que de fato está acontecendo e atua como deve ser resolvido aquele problema. Assim foi o exemplo quando eles tiveram essa demanda das viúvas e eles decidiram escolher os 7 diáconos. E nosso Deus é um Deus bondoso e ele nos concede a sabedoria se nós pedirmos. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, irmãos, vai dizer: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Então nós podemos buscar nele esse conhecimento que nós precisamos para exercer o nosso ministério e viver uma vida que agrade a Deus. Essa sabedoria aqui, irmãos, é uma sabedoria prática. É aquela sabedoria que sabe lidar com gentes, sabe lidar com conflitos, sabe lidar com a justiça. Hoje precisamos de diáconos que saibam tomar decisões com base na palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, e não por política ou por favoritismo. Ou seja, sabedoria é o equilíbrio entre o que é certo e o momento certo de fazer. Pessoas cheias do Espírito Santo têm essa sabedoria. Todos nós devemos exercer nossos dons. Deus nos deu dons a todos. Você tem exercido esse dom de servir? Você tem servido a sua igreja? Buscado
entender em que área, qual a necessidade da sua igreja, para que você exerça e se aperfeiçoe nisso, cresça nisso. Isso é maravilhoso. Em Atos capítulo 6, então Deus mostrou que liderança na igreja não é apenas serviço, é serviço espiritual. Então, antes de colocarmos alguém numa posição para resolver os seus problemas, os problemas da igreja, porque uma igreja enfrenta os seus problemas, nós devemos perguntar: tem boa reputação? É cheia do Espírito Santo? Tem sabedoria de Deus? Por quê, irmãos? Quando a liderança é espiritual, a igreja cresce em unidade e poder, mas quando ela é carnal, a igreja se divide e adoece. Assim como a igreja primitiva enfrentou desafios com sabedoria e serviço, nós hoje também devemos agir com amor e com compromisso, promovendo a unidade e cuidando um dos outros para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado por todos. E agora chegamos a um momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein, se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Vamos então, irmãos, às nossas perguntas e respostas. Primeira pergunta: qual foi o conflito que ameaçou a unidade da igreja em Atos 6? Letra A: discussão sobre a necessidade da guarda da lei de Moisés. Letra B: reclamações dos helenitas quanto à negligência na distribuição para as viúvas. Letra C: controvérsia sobre o envio de missionários gentios. Ou letra D: divergências doutrinárias sobre o batismo com o Espírito Santo. Tempo na tela.
Se os irmãos responderam a letra B, a resposta está correta. Reclamações dos helenitas contra a negligência na distribuição para as viúvas. Segunda pergunta. Por que os apóstolos decidiram delegar responsabilidade na igreja primitiva? Letra A. Para que pudesse se concentrar na oração e no ministério da palavra. Letra B. Porque estavam sobrecarregados com a administração financeira. Letra C. Para evitar a divisão entre os grupos judeus e gentios. Ou letra D. Porque receberam orientação direta do Sinédrio para organizar a liderança. Tempo na tela. Muito bem, irmãos, a resposta correta é a letra A, para que pudesse se concentrar na oração e no ministério da palavra. Vamos à terceira pergunta. Quais foram as qualidades exigidas para os 7 homens escolhidos? Letra A. Serem judeus de nascimento, conhecedores da lei e habilidosos com finanças. Letra B. Nacionalidade hebraica, fé madura e disposição para servir nas mesas. Letra C. Experiência anterior como rabinos, domínio da língua e influência social. Ou letra D, boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. A resposta correta é a letra D, boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Quarta pergunta. O que a escolha dos 7 homens em Atos 6 revela sobre a organização da igreja primitiva? Letra A. Uma tendência à burocratização e afastamento da espiritualidade. Letra B. Uma preocupação em equilibrar a autoridade entre judeus e gentios. Letra C. Uma estrutura que unia serviço prático e vida espiritual com divisão de funções. Ou letra D. Um modelo de liderança centralizada apenas nos apóstolos para preservar a doutrina. Tempo na tela. Se os irmãos responderam a letra C, está correto. Uma estrutura que unia serviço prático e vida espiritual com divisão de funções. Quinta e última pergunta. Qual foi o impacto imediato da resolução do conflito sobre a igreja? Letra A. Crescimento numérico e conversão de muitos sacerdotes à fé cristã. Letra B. Fortalecimento das relações com o Sinédrio e pacificação das tensões externas. Letra C. Expansão das atividades missionárias para além de Jerusalém. Ou letra D. Maior autonomia das comunidades helenistas com formação de igrejas próprias. Tempo na tela. A resposta correta é a letra A. Crescimento numérico e conversão de muitos sacerdotes à fé cristã. Voltamos para finalizar então a nossa aula. Bom, irmãos, chegamos ao final, então vamos orar para encerrar a nossa lição. Pai, nós te agradecemos por esse tempo em que nós aprendemos como servir ao Senhor, ó Deus, e cuidar daqueles que são necessitados. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos capacite, aumentando cada dia mais o nosso amor, ó Deus, para podermos fazer a tua obra, Senhor, de forma que agrade o Senhor e supra a necessidade de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, Paz do irmãos. Senhor, irmãos. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Suetônio. Fazer aqui o Jonathan? É, seria eu fazendo com você. Tá, eu não. sou o último, então. Tá. Vamos lá, eu tô Vou engatilhar aqui. Desde que passou, onde inúmeros irmãos aceitavam Jesus, convertiam ao novo. Isso é bom. Ensinando a palavra e cuidar da administração. Vamos lembrar da história que aconteceu com o diácono Estevão?
Perdão, eu tava rindo. Você tá rindo de mim? Tá segurando, né, Zé? Você tá rindo de mim, não? assim mesmo. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?